Ok. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Paramos na aula passada, nós estávamos tratando sobre máximos e mínimos, ok? E na aula passada, sobre máximos e mínimos, nós vimos que o conceito de gradiente, né? O gradiente de uma função, ele é muito importante para a gente conseguir definir os pontos críticos, ok? Esses pontos críticos na relação de máximos e mínimos. Uma vez que você tem o gradiente igual a zero, nesses pontos onde o gradiente é igual a zero, nós chamamos esses pontos de pontos críticos. Eles podem ser mínimo absoluto, mínimo local, máximo local, um máximo absoluto da função, né? E para você conseguir fazer essa análise aqui, eu vou entrar numa análise da parte local, né, em si, a gente precisa de mais condições, ok? Então, as condições que a gente precisa são... Quais são as condições? São essas condições aqui. Nessas condições nós temos o quê? É o teste da segunda derivada, ok? Supondo que uma segunda derivada dos parciais de f seja um contínuo em uma bola aberta de centro AB, suponha-se que f de x AB igual a zero e f de y igual a b igual a zero. Então, o que você tem? O que é isso aqui? A derivada de f em relação a x, ok? Igual a zero, né? O que você vai ter aqui? Isso aqui é também chamado de Hessiana, né? Em alguns outros livros, né? Essa é a condição, que você tem que ter as derivadas. Deriva duas vezes em relação a x, essa função, e substitui no ponto AB. Deriva duas vezes em relação a y e substitui o ponto AB, menos o quadrado da derivada, que é em relação a x, depois em relação a y. Tá? Então, se esse d for maior que zero, e a derivada em relação a x duas vezes também for maior que zero, esse é um ponto de mínimo local. Se o d for maior que zero e a derivada em relação a x for menor que zero, isso aqui é o máximo local. Okay? Se d for menor que zero, então f de AB não é nem mínimo nem máximo, né? Pode ser um ponto de céu. Né? No caso, por exemplo, aqui, no caso de C, que é AB, é chamado ponto de sela de F, e o gráfico cruza o seu plano tangente, ok, em AB. Se D igual a zero, né, no caso aqui igual a zero, não há nenhuma informação. F pode ter um máximo local, um mínimo local, em AB, pode ter um ponto de sela, a gente não pode concluir nada se o D é igual a zero. E para lembrar, né, que D é útil para escrever determinante. Você pode escrever aqui em forma de um determinante, tá? O derivada de x as duas vezes, x, né, x, y, x, e o y. Lembrando que o x, o f, que é a derivada x, desculpa, que é xy, xy, e é igual a mesma yx, é a derivada parcial, né? Então você pode escolher uma delas e colocar ao quadrado. Isso aqui é um determinante. Esse vezes esse, menos esse vezes esse, vai dar o nosso d. Ele está aqui em cima, ok? Então vamos para um caso prático, tá? Vai dar um pouco de trabalho, mas ele vai ser esclarecedor. Vamos direto para a prática aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função, e essa função ela é dada por isso daqui. Ó, determina os máximos e mínimos locais e os pontos de sela dessa função aqui. Então, essa função é x na quarta mais y na quarta menos 4xy mais 1. Ok? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é tentar determinar, né, encontrar se tem pontos críticos, ok? Então, o que é? Gradiente do f, você coloca igual a zero. Daqui vai sair os pontos críticos, ok? Beleza? Então, vamos lá. Gradiente de f. Quem que é o gradiente de f? O gradiente de f
é igual a quê? Derivada, duas variáveis, derivada de f em relação a x na direção y, derivada do f em relação a y na direção j, ok? Então, vamos lá. Quando você deriva f em relação a x, derivado f em relação a x, o que vai ser aqui? Ó? Cai 4, dá 4, x ao cubo, se dá zero, né? Em relação a x, menos 4y, menos 4y, né? Derivada do último dá igual a zero, na direção y. Agora, derivada do f em relação a y. F em relação a y. O que vai ser a derivada do f em relação a y? O x ele vira constante, né? Então, a derivada do x dá zero, e esse aqui vai dar 4y ao cubo. 4y ao cubo. Derivada do f em relação a isso aqui vai dar menos 4x. Menos 4x. Ok? E o derivado 1 é igual a zero. Na direção j. Como que, para encontrar os pontos críticos, a gente precisa colocar que o gradiente do f tem que ser igual a zero. Então, o gradiente do f igual a zero, isso daqui para ser igual a zero, somente se as componentes, né, forem igual a zero. Tá? Então, nós vamos ter aqui, as componentes aqui, precisam ser igual a zero. Okay? Com isso daqui, nós vamos ter o seguinte, isso daqui tem que ser igual a zero, e isso aqui tem que ser igual a zero. Ok? Então, nós vamos ter que é, aqui nós vamos ter 4x ao cubo é igual a 4y, né? Isso é igual a zero. Então, daqui, nós vamos tirar aqui y é igual a x ao cubo. Ok? Da outra equação ali, nós temos que 4y ao cubo é igual a 4x. Vai estar 4 com 4, a gente vai ter que x é igual a y ao cubo. Ok? Então, nós podemos fazer o seguinte. O x é igual a y ao cubo. Então, eu vou ter assim, pego esse x aqui e substituo aqui dentro. Com isso, eu vou ter o quê? Esse y vai ficar o quê? Y é igual a x ao cubo, né? Vamos lá. Y é... espera um pouquinho, vamos fazer o contrário aqui. Y é igual a x ao cubo. Ah, ok, vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário que vai ficar mais fácil para nós. Vamos lá. Ó. Vamos resolver esse sistema aqui. Um pouco de paciência. O y é igual a x ao cubo. Então, eu tenho aqui, ó, y, vou colocar ele aqui. Ok? E aí eu vou ter o quê? Que x é igual a... O y é igual a x ao cubo. Só que o y é x ao cubo elevado ao cubo. Beleza, então agora nós vamos ter o quê? Que o x é igual ao x à nona. Ok? 3 vezes 3 dá 9. Tá? Ok. Então a equação nossa é x à nona menos x igual a zero. Essa é a nossa equação, que a gente precisa resolver para encontrar os pontos críticos. Ok. Beleza, vamos lá. Vamos separar isso aqui. Isso aqui fica, coloco o x em evidência, vou ter x à oitava menos 1 igual a zero. Ok? X à oitava menos 1. Ótimo. Agora, esse x à oitava é que a gente precisa trabalhar ele. Ok? Então, nós vamos ter o que aqui? Se você abrir isso daqui, né, você vai ficar com x na quarta aqui, né? Esse x na oitava menos 1. Né? Então, você vai ter x, esse x na oitava, ele vai ficar um x na quarta, né? X na quarta menos 1, um x na quarta mais 1. Ok? Concordam comigo?
Olha ali, ó. X na quarta vai dar x na oitava. Isso aqui vai dar um positivo x na quarta. O outro dá um x negativo na quarta. E aí um menos 1. Beleza, até aqui tá tudo bem. Já tem um sinal aqui. Eu livrei essa parte do mais, que não vai resolver, porque essa componente aqui é x na quarta mais 1, para dar zero só se for complexo, tá? Se vocês lembram lá do cálculo 1, né? Então, o que nós temos aqui para dar zero é essa outra parte aqui, ó, x na quarta menos 1, tá? O x na quarta menos 1 a gente também pode fazer, pegar essa parte aqui, ó, x na quarta menos 1, e trabalhar ele, ok? Então, esse x na quarta menos 1, ele também vai ficar um x ao quadrado menos 1, né? E um x ao quadrado mais 1, ok? Ó, x ao quadrado por x ao quadrado dá x na quarta. Isso aqui vai dar x ao quadrado, aqui dá menos x ao quadrado, quarta, menos 1. Tá correto, então é isso daqui tá certo. Então agora nós vamos ter o seguinte, essa equação aqui, ela vai ser x vezes x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, vezes x ao quadrado mais 1, vezes x na quarta mais 1, igual a zero. Os positivos só dá zero se for complexo, mas a gente não quer raiz complexa. Então agora aqui, isso daqui ficou o seguinte, para dar zero é o x, isso aqui para dar zero é x igual a zero, é um ponto, e o x ao quadrado igual a 1. Daqui a gente vai sair, que é x igual a 1 e x igual a menos 1. Ok? Então nós temos esses três pontos aqui. E agora precisamos encontrar o y deles, né? Então você substitui aqui, ó, x igual a zero, por exemplo, nessa equação aqui, que é y igual a x ao cubo. Quando x é igual a zero, o y é igual a zero. Quando x é igual a 1, 1 ao cubo, y é igual a 1. E quando x é igual a menos 1, o y também vai ser menos 1, porque é menos elevado ao cubo. Então isso aqui vai dar y igual a menos 1. Okay? Então nós temos três pontos críticos, né? Esses pontos críticos são esses daqui, o outro ponto crítico e o outro ponto crítico, beleza? Então aqui é o ponto crítico 0, 0, o outro ponto crítico 1, 1, e o outro ponto crítico menos 1, menos 1. Tá? Então o primeiro trabalho para você encontrar, você está trabalhando com máximos e mínimos a respeito de alguma função, é você calcular o gradiente, igualar ele igual a zero e resolver para encontrar os pontos críticos. Beleza, nós temos três pontos críticos. Só que a gente não sabe, nesses três pontos críticos, na função, sem colocar lá na função, você não sabe se eles são máximos, mínimos, né, o que eles são, ponto de Cella, né? Então aí que entra a nossa avaliação, que a gente tem que vir para cá para fazer a avaliação da segunda derivada, calcular o D, né? O nosso determinante aqui, né? Que é esse determinante D. A gente precisa calcular ele. Ou ele aqui em cima, tanto faz, né? É direto. Precisamos calcular ele. Então, para calcular ele, você precisa o quê? O fxx, fyy, o fxy, ok? Isso aqui é uma abreviação, né, de derivadas parciais ali, ok? Então, vamos lá. A nossa função, ela está dada ali, né? O que ela é? Vamos só para a gente lembrar, copiar ela aqui. Ela é f de x, y, né? Que é x na quarta mais y na quarta menos 4xy mais 1. Ok? Essa é a nossa função, beleza? Agora,
uma vez que você tem a nossa função, vamos para calcular ali. Quem que é esse fxx? Isso daqui, né, a abreviação, né, derivadas parciais, de derivada segunda de f em relação a x, em relação a x, né? Seria assim, ou você coloca aqui o x2. 2. O que é isso daqui? Você deriva o f em relação a x, deriva o f em relação a x, aí você pega esse resultado aqui e deriva de novo em relação a x, tá? Derivada segunda da função. Então vamos lá. A primeira derivada aqui dessa função em relação a x. Vou deixar aqui, derivada de f. Quem que vai ser essa derivada de dentro em relação a x? Ó, derivamos em relação a x isso daqui, parcial em relação a x. Vai ser 4x ao cubo, né? 4x ao cubo, né? Isso aqui dá zero, porque é y, né? E esse aqui dá menos 4y. Menos 4y. Ok. Agora vamos derivar mais uma vez em relação a x. Derivar agora esse aqui em relação a x. Esse o segundo termo dá zero, porque não depende de x. E esse daqui vai dar 4 vezes 3, 12. Vai dar igual a 12x ao quadrado, né? Que é 3, caiu 3, 3 menos 1 fica 2. Então, o f de xx nós já encontramos, tá? Mas a gente precisa de mais o quê? A gente precisa do f de xx, né? O f do y e o f do xy, tá? Então, vamos para agora para o f do yy. Então, outro termo, agora é o f do yy. F do y. É a mesma coisa, tá? A abreviação é derivada segunda de f em relação a y, né, 2. Ou, o que é isso aqui? Você deriva uma vez em relação parcial em relação a y, e depois você deriva de novo em relação a y, tá? Esse é o f de y. Então, derivada uma vez da função f em relação a y. Em relação a y, x ao quadrado dá zero, né? Ele comporta como uma constante. A segunda aqui vai dar igual a, vamos lá, derivada em relação a y. Segunda aqui vai dar 4y ao cubo. E derivada em relação a y vai dar menos 4x. Menos 4x. Ok? Agora, deriva a segunda vez em relação a y. O segundo termo vai dar zero, só sobra isso aqui. Vai dar igual a 12y ao quadrado. Falta 1, né? O que está faltando agora para nós? Está faltando esse f de xy. Tá? F de xy. Para a gente conseguir calcular o d. Vamos lá. F o f de xy, tá? Então você vai ter uma derivada segunda aqui de f, né? E você vai ter, tanto faz, você fazer em relação a x e y, ou yx, tanto faz, mas aqui nessa ordem que está x e y, né? Então a primeira é y, depois a segunda é x. Então isso aqui vai ser derivada do f em relação a y, parcial, e depois você deriva em relação a x, ok? É o contrário, você não deriva a mesma. Então esse é o f de xy. Derivada da primeira em relação a y, quem que vai ser? Nós já até calculamos aqui, ó, derivada em relação a y, né? Então derivada em relação a x. Em relação a y deu isso aqui, ó, 4y ao cubo menos 4x. Agora, a gente deriva em relação a x. Esse primeiro termo dá zero. Em relação a x vai dar igual a menos 4. Menos 4. Beleza? Agora, com essas três aqui, a gente calcula o nosso d. Né? O d. Quem que é o d? Olha aqui, ó. O d, ele é o f de xx vezes f de yy menos o xy ao quadrado. Vamos ver quanto é.
f de x, né, x, vezes o f de y menos o f de xy ao quadrado. Okay? Então, vamos lá. Quem que é o f de x? 12 x ao... Desculpa, 12, faltou 2. É 12 x ao quadrado, né? Multiplicado f de y, 12 y ao quadrado, aí menos, agora, o quadrado do menos 4 elevado ao quadrado. Ok? Então, isso aqui, 2 vezes 12, 144, né? De 144 x ao quadrado, y ao quadrado, menos vai dar mais, isso aqui vai dar, isso dá menos aqui, do lado de fora, 4 vezes 4, 16, ok, menos 16. Okay? Então, esse é o nosso D, beleza? Agora, vamos lá. Para a gente encontrar esses pontos críticos, a gente vai ter que analisar um por um aqui, tá? Um por um. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro ponto crítico que nós temos é o 0, 0, né? Esse daqui é o primeiro ponto crítico. Vamos analisar ele. Se ele é máximo, mínimo, o que ele é. Então, ponto crítico, é 0, 0. Vamos ver o que vai dar? Então, ponto crítico 0, 0, ele vai ser o quê? Esse primeiro ponto, vamos colocar ele aqui no D, né? D, 0, 0. X igual a 0, y igual a 0. Quando x é igual a 0, y igual a 0, e dá tudo 0, sobra o quê? Menos 16. Menos 16. Ok? Então, esse primeiro ponto crítico aí, ele é negativo, tá? O D é menor que 0, né? Menor que 0. Então, vamos dar uma olhadinha. O que fala o nosso teorema aqui? Segundo teste da segunda derivada. Ó, se você tem aqui o D, né? Calculamos o D. Né? Substituímos esse D no ponto, né? No ponto ali que nós queremos. Ele não deu positivo, ele deu negativo. Então, a FAB não é nem mínimo, nem máximo, né? É chamado ponto de Cella, né? Tá? Ok? Um ponto de Cella. Então, beleza. Então, esse primeiro ponto a gente sabe que ele é um ponto de Cella. Tá? Cella. Agora, o outro ponto. D de 1, 1. D de 1, 1. Substitui o D de 1, 1. Aqui vai dar 1, 1. 144. Né? 144 menos 16. 128, né? 128. 128 é maior que 0, tá? 128 é maior que 0. Agora vamos analisar. Ele é maior que 0. O D deu maior que 0 para esse ponto, ok? O ponto que é o ponto 1, 1. Esse segundo ponto. O ponto 1 deu 128, que é maior que 0. Então, o que o teste da segunda derivada diz? Ó, D deu maior que 0, né? O D deu maior que 0. Agora, o f de xx, que é a derivada f de xx, nesse ponto, ele é maior que 0? Se ele for maior que 0, é mínimo local. Esse daqui é menor que 0 se o f de xx for menor que 0.
aí ele é máximo local. Então, ou é mínimo ou é máximo. Então, a gente precisa agora analisar essas condições aqui, ok? Que é o f de xx, naquele ponto, beleza? E vamos ver que valor que dá. Se ele for positivo, é mínimo. Se ele for negativo, é máximo, beleza? Então, vamos lá. Agora, dessa forma, nós vamos analisar. O que vai dar? Ó, o f de xx, o f de xx para 1, 1. Quem que é o f de xx? F de xx está aqui. É o 12x ao quadrado. Se você substituir o x igual a 1 e y igual a 1, não tem y, né? Só vai só o x. Vai dar 1. Isso aqui deu igual a 12. Então, 12. 12 é maior que zero. Se é maior que zero, isso daqui é mínimo. Tá? Mínimo local. Beleza? Aí o último ponto é o d de menos 1, menos 1. Ok? Esse também aqui, menos 1, menos 1. Ok? Com isso daqui você vai ter o quê? Ó, substitui aqui para d de menos 1 e menos 1. O último ponto. Vai dar menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, vai dar tudo 1, 144 menos isso. Também deu a mesma coisa. 128. Ok? E 128 é maior que zero. Agora, para saber se é mínimo ou se é máximo, você tem que pegar o f de xx e substituir lá. Nesse caso, menos 1, menos 1. O f de xx, quanto que é o f de x? 12x ao quadrado, é quadrado, né? Então não vai depender se o x é positivo ou negativo. Também deu igual a 12, que é maior que zero. Então isso aqui também é mínimo. Okay? Então com o teste da segunda derivada, né, você já consegue, né, ter muita informação a respeito dos máximos e mínimos dessa função. Né? Então você já vai encontrar os máximos e mínimos locais. Ok? Eu não vou, pelo a complexidade do nosso curso, né, a carga horária do nosso curso aqui, a gente não vai ter tempo para tratar em detalhe, né, de todos os outros casos aí, envolvendo mínimos daí globais aí, tá? Mas você ainda teria uma outra análise, né, que seria você analisar esses mínimos, né, se eles são locais ou são globais, né? Então você encontra vários mínimos, tá? Mas qual é o menor de todos eles, tá? O mínimo menor de todos os mínimos é o mínimo global, tá? E o máximo, que é o máximo maior de todos os máximos, esse é um máximo global, ok? Se caso a função tenha isso daí, ok? Beleza? Então, entrando aqui nas integrais múltiplas, tá? Então, só vou fazer uma introdução e resolver um primeiro caso bem simples a respeito de integrais múltiplas, tá? É o nosso capítulo 15. Olha, integrais múltiplas, mesmo procedimento de soma, tá? Que nós fizemos lá em física, no cálculo 1 e 2, né? Que você tem, divide a sua área, né? Se fosse a sua linha lá em vários elementos, aqui você divide a sua área, né? Em vários elementos, ok? Essa é a única diferença, tá? Você encontra um ponto, né? Aqui, uma vez que você dividiu todo o seu domínio aqui embaixo, né? E separou ele, quadriculou ele em vários pedaços, né? Do seu domínio, aí você vai fazer a soma sobre tudo isso daqui, tá? Então a integral dupla, ela está levando em conta, né, esses elementos de área, tá? E com isso daqui a gente consegue calcular, né, volumes embaixo de curva, né? Conseguimos calcular também áreas de superfícies, né, usando a integral dupla, ok? Então esse é o primeiro passo. Vamos direto para um exemplo, ok? Prática. A prova por usando somatório, né, e limites ali e séries, né, isso vocês já fizeram, não vou entrar em detalhe aqui, nós vamos direto para a prática de solução dos problemas, tá? Então, olha só esse exemplo aqui que está no livro aqui. Você tem uma integral, né, que a gente chama integral inteiradas, né, você tem uma integral de 0 a 3,
limite de 1 a 2, x ao quadrado, y, dy e dx. Eu estou integrando primeiro em dy, né? Depois em dx. Tá. Vamos abrir aqui só para ver como que fica isso daqui, ó. Nesse caso aqui. Olha só, você tem a integral de 0 a 3, a integral de 0 a 2, né? O elemento é aqui, a função que nós estamos integrando, x ao quadrado, y, aí dy, dx. Então aqui tem uma coisa importante, né? É a mesma coisa da integral de uma dimensão, só que nós vamos respeitar agora a ordem. Se está o primeiro y, nós vamos integrar primeiro em y, ok? Então a integral em y, ela está em primeiro. Então primeiro nós vamos integrar em y, tá? E aí esse resultado aqui, nós vamos integrar ele em x, ok? Tá? Beleza, então vamos lá. Essa primeira integral aqui em y, como que fica essa integral em y? Integral, né, de 0 a 2, x ao quadrado, y, dy, ok? O x, ele, como se fosse uma constante, é o mesmo caso de uma derivada parcial, das derivadas parcial. Você mantém o y constante, o x constante, integra só em y, como se ele fosse um número, tá? Uma constante. Ele sai fora da integral, então aqui, né, fica x ao quadrado, e só vai ficar a integral de 0 a 2 de y dy. A integral de y dy, a gente sabe que é y ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar o x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, né? A integral do y, né? É uma constante aqui, ó. Então, y elevado a n. A integral dela, né? A gente sabe que é y elevado a n mais 1, dividido, polinômios, né? Por n mais 1, ok? É isso que é a integral de um polinômio. Então, é y vai dar y ao quadrado dividido por 2. E o limite de integração de 0 até 2. Ok? Então, você substitui primeiro o limite superior, nesse caso é 2. Então, vai ficar assim, x, onde que tem y, vai o 2. 2 ao quadrado, aí dividido por 2, menos o limite de integração inferior. Limite de integração inferior, o y é igual a 0. Então, isso aqui seria x ao quadrado vezes 0 ao quadrado dividido por 2. Claro, isso aqui vai dar 0. Então, esse aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Isso aqui ficou igual a 2x. Beleza? Então, a integral, primeira integral, aqui, esse resultado aqui foi igual a 2x. Ok? 2x. Agora, você vai integrar. Integral de 0 a 3 de 2x dx, tá? Aí ficou a integral só em x, né? Essa integral aqui é uma integral que vai dar igual ao quê? Esse integral, caiu 2 fora da integral, fica a integral de 0 a 3 de x dx. Então, vai ser 2x ao quadrado dividido por 2, né? Corta 2 com 2, fica x ao quadrado de 0 a 3. Substitui o limite superior menos o limite inferior. 3 ao quadrado vai dar 9, menos 0. Esse resultado deu 9. Ok? Tá? Deu 9. Tem alguma coisa errada aqui? Vamos ver. Y, x ao quadrado. Só olhar aqui se o limite está correto. 0 a 3, eu fiz 0 a 3, de 1 a 2, primeira integral. Vamos ver onde que eu errei aqui. Dificilmente o livro está com correção, né? Errou. Vamos só conferir aqui. X ao quadrado, 2 ao quadrado dá 3 sobre 2. Ah, 3 sobre 2. Tem um 3 aqui. Onde que está o 3? Aí estou integrando em y. X é 2 ao quadrado dividido por 2, está tudo ok. Menos, o limite inferior é 1, não é 0. Ok, desculpa aqui. Ó. Aqui eu coloquei o meu cálculo que eu fiz aqui, para exemplo, tá? Eu coloquei, em vez de 1 aqui, tá? Eu coloquei 0, tá?
Então, se você colocar 1, você tem o resultado do livro. Se você colocar no meu limite aqui, eu coloquei aqui calculando igual a 0, né? Você tem esse meu resultado aqui, tá? Só desculpa aí, só troquei o número, mas é a mesma coisa. Você faz o procedimento e você vai ter o mesmo resultado, ok? Agora, o que o B está querendo demonstrar? Que nesse caso, onde que você tem um limite de integração, que é um domínio, tá? Um domínio, tá? Esse domínio é retangular, tá? Então você tem no eixo X e no eixo Y. No eixo X, você vai aqui, ó, no eixo X, você de 0 a 3, 0 a 3 em X. No eixo Y, você vai de 1 a 2, né, na verdade, aqui, de 1 a 2. Aqui. Se esse domínio ele é um domínio retangular, ó, a área dele é um retângulo, tá? Se esse domínio é retangular, você tanto faz calcular, o resultado é o mesmo da integral. Se você vai, integra primeiro em y, depois em x, ou se você integra em x e depois em y, tá? Então, isso daqui é a ideia básica, tá? De integrais, né, inteiradas. Quando você está lidando com limites aqui, né, e o seu domínio de integração, ele é um domínio retangular, né, então isso daqui tanto faz, você pode integrar primeiro em y, depois em x, ou em x e em y, que o resultado vai ser o mesmo, tá? O resultado vai ser o mesmo. Isso eu também faço aqui, usando o meu limite, que eu coloquei errado aqui, né? Coloquei 0, né? Em x, né? 0 em x e era 1, né? Você vai colocar o resultado aqui, vai dar diferente, né? Ok, tá? Beleza. Então, essa é a ideia básica aqui, tá? E isso aqui se chama o teorema de Fubini, né? Tá? Então, o que você tem aqui? Ó? Esse é o teorema de Fubini. Eu coloquei ele primeiro, né, na prática, mostrando como ele funciona, né? E agora ele está enunciado aqui para funções contínuas no retângulo. Então, você tem o seu domínio, né? Que não é nada mais do que aquele retângulo que eu desenhei ali no domínio, tá? Você tem o seu retângulo no domínio. E essa é uma região R, retangular, né? Então, o elemento de área aqui, em YX ou em XY, tanto faz, o resultado é o mesmo. Isso aqui não vai ser válido para as próximas integrais que nós vamos tratar, ok? Ok? Então, esse aqui é um exemplo também que está mostrando a mesma coisa, né? Mesma coisa numa região, tá? Então, você está calculando uma integral dupla, né? Essa integral dupla aqui, nessa região, onde R é um retângulo, tá? Um retângulo, ok? Com isso daqui, você tanto faz, você integra em yx, tá? E você tem o resultado. Ou integra em x e y. O resultado, pelo teorema de Fubini, é o mesmo, ok? Não faz diferença. Nas próximas aulas, nós vamos tratar do caso do sólido, né, regular aqui, e também da região geral, é uma região qualquer, né, que exige um pouco mais de cuidado, que nós vamos ter integrais do tipo 1 e integrais do tipo 2, né, que você precisa um pouco mais de cuidado para você conseguir calcular essas regiões, são regiões diferentes, tá? Uma região, essas aqui não são retângulo, ó, você observa que nós temos integrais que não são retângulo, tá? Elas são diferentes. Aí você vai identificar essas regiões em região do tipo 1 e região do tipo 2, ok? Tá, então isso daqui já é assunto para a nossa próxima aula. E aí, pessoal, paramos por hoje por aqui. Beleza? Beleza, professor, até a próxima aula. Até mais, pessoal.